Pode. Boa tarde a todo mundo. Nós damos sequência aos trabalhos do 9º seminário do Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. É um seminário que dura 3 dias, do dia 18 ao dia 20. E essa mesa é uma mesa online, ela está paralela às outras atividades desse encontro. Ela complementa, amplia, né, as discussões das nossas pesquisas da área. Né. Eu quero apresentar os nossos doutorandos, que já é doutor, mas os doutorandos aqui, que compõem essa mesa que é muito rica pela particularidade que ela tem, né, de estudiosos, pesquisadores, né, que circularam pelo mundo, né, circularam por outras instituições universitárias fora do Brasil, ou que não estão em São Paulo hoje, ou que já estão em São Paulo e voltaram dessa viagem. Então, é um pouco esse percurso de pesquisadores pelo mundo, né, encontro com brasilianistas, né. Eu acho que essa nossa pesquisa tem essa densidade, né, de extroversão, de partilha, de convívio intelectual, que é muito importante, sobretudo quando a gente se coloca em face de colegas que não têm, talvez, os mesmos referenciais que a gente, isso é muito importante. Então, nós vamos seguir aqui a sequência da programação, e eu vou apresentar o título dos trabalhos e os pesquisadores que fazem parte dessa mesa de hoje, né? Nessa mesa 8 online. Então, eu sou o Marcos Moraes, sou professor do IEB e também professor ligado à pós-graduação da brasileira na Faculdade de Letras. O trabalho do Sérgio Chargel, é isso, né? Então aparece o nome aqui, ou me dá o nome correto, então. Como é que eu pronuncio isso? Ninguém sabe, nem é uma longa história. Tá bom. Eles mudaram. Chargel, bom. Então é o Sérgio Chargel, que vai apresentar a comunicação O Monstro Humano Feminino, o processo de desumanização de Silvia Serafim, assassina do irmão de Nelson Rodrigues. Na sequência, fala a Tamires Tinti-Volcian, com o trabalho, né, paralelismos entre a educação sentimental e cinzas do norte, protagonistas em formação. E a terceira fala dessa mesa, da Jéssica Jardim, que vai apresentar também o resultado do seu trabalho, já defendido, né, para a alegria de todos nós, os romantismos e as questões nacionais na peça histórica. Né. Então, nós combinamos que cada um de nós teria 20 minutos para expor a pesquisa, e também se apresentar um pouco nesse lugar intelectual de circulação do saber da literatura brasileira. Então, eu passo a palavra ao Sérgio, e ficamos em 20 minutos, depois como nós não temos um público aqui ainda ao vivo, né, online, nós vamos conversar um pouco depois que todo mundo fizer a apresentação. Então, obrigado, Sérgio, com você a palavra. Maravilha, Marcos. Bom, então me apresentando, pessoal, vou compartilhar minha tela já desde então. Estava até falando para o pessoal hoje como é difícil, quando se trata de um autor que ninguém conhece, ter esse poder de concisão de 15 minutos, né? Quando é um romance já mais estabelecido, se estivesse falando de Guimarães Rosa, por exemplo, não que seja mais simples, mas fica mais, as pessoas já conhecem, então a concisão fica mais, dá para você entrar direto no romance, né? Quando falo de alguém que ninguém conhece, acaba que eu tenho que fazer toda uma volta para contextualizar o que aconteceu. E nisso a gente acaba sempre perdendo algum tempo. Bom, pessoal, então vamos começar aqui. Meu nome é Sérgio Chargel, enfim. Eu sou orientando da Eliane Roberto Moraes, aqui no programa do Brasileira, na USP. Estou terminando o 3º ano. Qualifiquei uns 2, 3 meses atrás. Eu não tenho experiência na pesquisa internacional como meus colegas, né? Como eu falei, eu estava até indo, mas aconteceu de ser convocado, então agora não, enfim, tenho experiência de Minas Gerais, que é quase outro planeta, mas
O do outro planeta é Rio de Janeiro também. Então, esses 3 planetas, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, mas a experiência internacional de pesquisa ainda me falta. Então, como vocês falaram, né, essa oportunidade sempre acaba surgindo no futuro. Então, eu trabalho, né, fazendo esse resgate dessa autora esquecida, apagada, e eu vou falar um pouco sobre ela, sobre o caso dela, um pouco sobre a literatura dela. Eu acho que é muito legal essa ideia dessa mesa que a gente teve, né, para poder justamente os pesquisadores do programa que não moram em São Paulo, que não estão em São Paulo, né, no momento talvez eu até poderia estar em São Paulo, né, mas quando a gente pensou nisso, não teria sido possível. Mas enfim, a vida mudou e até conseguiria estar. Mas era uma oportunidade realmente de pesquisadores vinculados ao programa, ou no caso da Jéssica Egresso, de apresentarem pesquisa, né, sem necessariamente sem poder estar em São Paulo. Então, enfim. Então, dando início mesmo, de fato, à comunicação, eu vou falar um pouco sobre a Sílvia, seu processo de apagamento, um pouco sobre a literatura dela, brevemente, e sobre todos os múltiplos caminhos e universos que envolvem esse caso, né, esse processo de apagamento e de esquecimento. Tudo começa no dia 26 de dezembro, na verdade um pouco antes, mas no dia 26 de dezembro de 29 a gente tem uma grande ruptura, que é uma matéria de capa, essa que aparece aqui na foto, do Jornal Crítica. Vocês veem as imagens direitinho? Vocês me ouvem tudo direitinho? Sim, sim. Beleza. Perfeito, Sérgio. Maravilha. Então, só me avisar do tempo, por favor, que eu estou com a tela cheia, então posso acabar me perdendo. Estou acompanhando aqui. Então, dando início à história, né? Como eu falei, é sempre complicado porque tem que contextualizar esse caso. Mas tudo acontece no dia 26 de dezembro de 1929, quando o jornal Crítica, da família Rodrigues, veicula uma matéria de capa trazendo um suposto adultério dessa figura, Silvia Serafim. Silvia era uma intelectual, uma escritora, uma jornalista, militante feminista ali no final dos anos 20. Tinha uma coluna, na verdade um suplemento, para um grande jornal da época, que era o Jornal, do Assis Chateaubriand, onde começaram a carreira vários outros intelectuais, como a Merinda Gama Faria, o próprio Chico Xavier, a Berta Lutz colaborava também, enfim. A coluna chamava, o suplemento, na verdade, chamava Para a Mulher no Lar, mas, na verdade, por meio de vários pseudônimos, Sílvia colocava pautas como o trabalho intelectual feminino, direitos trabalhistas, alguns anos antes, 10 anos antes do Estado Novo, entre outras pautas progressistas, além de seu poemas, de uma outra crônica, um outro conto de sua autoria e de autorias convidadas. Então, o jornal Crítica coloca essa matéria de capa no dia 26 de dezembro de 1929. Sílvia havia homologado um disquite mais ou menos uma semana antes, e o Crítica sugere que a razão desse disquite teria sido um adultério de Sílvia com um médico, que na verdade fazia um processo depilatório sobre ela, um processo que deu errado e ela queimou as pernas. Uma espécie de predecessor da depilação a laser, que acabou por dar errado e, enfim, ela acabou tendo as pernas queimadas. E, por consequência disso, o jornal Crítica confabulou que ela teria tido esse caso e esse teria sido o real motivo que impulsionou o desquite. Quando, na verdade, segundo ela e segundo o marido, foi incompatibilidade de gênios. Basicamente, o Dr. Tibal, que era seu marido,
que não gostava que ela fosse escritora, não gostava que ela fosse jornalista, queria que ela abandonasse a carreira para viver em função dos filhos. Já ela se recusava a abandonar a carreira de jornalista. Mas, segundo ambos, não houve nenhum adultério. De toda forma, o jornal colocou essa matéria de capa, com a manchete: entra hoje nos dias nessa capital um rumoroso pedido de desquite a uma grande sociedade pública em conhecer os motivos de separação do casal do Dr. Tibau Júnior. Será o conhecido radiologista Dr. João de Abreu, causador direto da dissolução do lar daquele seu colega, inclusive errando o nome do outro médico, que era Manuel de Abreu. Madame Silvia Tibau, que subscreve suas crônicas em jornais e revistas com pseudônimo Petit Source, esteve em nossa redação. Silvia, então, quando ela soube da publicação da matéria, ela vai na redação, na noite de Natal, de 25 de dezembro, e pede pela não publicação da matéria. Ela recebe a promessa de Roberto, ilustrador, de que a matéria não seria publicada, mas mesmo assim a matéria é publicada no dia seguinte. Então o que acontece é que ela, quando ela descobre, enfim, a matéria, ela passa numa loja no Rio de Janeiro, no centro do Rio, compra uma arma, uma pequena pistola, e vai na redação. Aí as versões divergem. Né? Versão canonizada pelos Rodrigues, que ela já teria ido lá com intenções assassinas, né? E, enfim, na primeira oportunidade teria atirado em Roberto. A versão dela, o fato é que, na verdade, eles vão para um gabinete, ela não entra atirando na redação, ela pede para falar com Mário Rodrigues, o dono do jornal, que não estava, pede para falar então com Mário Filho, que também não estava. Estava Roberto, ilustrador, que havia feito a ilustração e havia conversado com ela, prometido a não publicação. Eles vão juntos para um gabinete, e aí a versão dela é que ela teria pedido uma retratação, uma publicação de uma retratação, ele teria recusado, ela teria se descontrolado, atirado para baixo, acabou perfurando o intestino de Roberto, e que morreu 3 dias depois. Roberto, na verdade, o que teria servido como ponto de inflexão para ela atirar é que o Roberto teria a xingado de prostituta, rameira, na verdade, e a empurrado fisicamente. Então ela se descontrolou e acabou atirando para baixo. Essa é a sua versão. Tem uma terceira versão que é a mais improvável, pelo menos a que mais carece de dados, mas que é sugerido por um ou outro pesquisador, de que ela teria sofrido um assédio sexual de Roberto, e aí teria se defendido. O fato, a gente não tem como saber qual das versões é verdadeira, não tem nenhuma testemunha do que de fato foi dito ali dentro, embora a versão canonizada pelos Rodrigues tenha entrado para a história como a verdadeira, mas alguns dados contradizem, o fato dela que atira para baixo, o fato que ela vai para um gabinete, não entra atirando, dá um tiro só, enfim, vários pontos. O fato é que ela assassina Roberto, e Roberto morre 3 dias depois, com o intestino perfurado, e após isso, ela é presa em flagrante e tem início uma grande campanha, uma grande disputa na imprensa em torno dessa figura. Uma disputa que é tanto política quanto econômica, social, entre vários outros setores. Por exemplo, na verdade, essa matéria de capa que eu falei é uma forma do jornal Crítica atingir o jornal de Chateaubriand, rival empresarial, rival direto na imprensa. Eles viviam as turras e era uma forma de atacar o jornal rival. Então, a própria versão de Rodrigues, canonizada, dizia que essa matéria de capa só surgiu porque não havia nada mais relevante acontecendo no Natal de 29, o que hoje em dia é contestado, pesquisadores como Marialva Barbosa, da FRJ, da EcoFRJ, entre outros pesquisadores, de que na verdade isso aconteceu com uma forma de apelar para o público conservador, que era o público do Crítica, e mostrar, olha o que as mulheres que escrevem para o jornal de Chateaubriand fazem, olha como elas traem os maridos. Vocês vão ler esse jornal? Então era uma forma de apelo direto com o público, e não sendo excludente, de fato, talvez não tenha tido nada mais relevante naquele dia, e aproveitaram a oportunidade, então, para atacar um jornal rival. O fato é,
Nelson Rodrigues, então com 17 anos, estava na redação no dia, ao lado de Roberto, quando ele vai para o gabinete. Ele entra no gabinete depois do tiro, né, ele se coloca junto de Roberto, e aquilo o marca de tal forma que ele volta a esse dia em diversas vezes, seja no seu teatro, seja principalmente nas suas crônicas. Então, por exemplo, nas crônicas de O Reacionário, por exemplo, ele volta a esse trauma diversas vezes ao longo de sua carreira. Isso nunca, isso permanece como uma grande sombra por toda a sua vida, ele nunca abandona completamente esse trauma. E ele chega a dizer: o meu teatro não seria como é, nem eu seria como sou, se não tivesse sofrido na carne e na alma, se não tivesse chorado até a última lágrima de paixão no assassinato de Roberto. Então, como eu falei, né, tem essa grande disputa na imprensa. Jornais, principalmente o Crítica, mas alguns outros jornais conservadores e reacionários também, como A Noite, da família Marinho, tomando partido do Crítica. E, do outro lado, Chateaubriand e principalmente progressistas feministas defendendo a Silvia. Mas, né, trazendo um pouco, contextualizando agora, quem foi Silvia Serafim? Essa personagem que entrou praticamente, virou uma nota de rodapé na vida de Nelson Rodrigues. É uma personagem que qualquer trabalho de Nelson, qualquer prefácio de livro de Nelson, você vai ler sobre o assassinato do seu irmão, quanto isso o traumatizou e o quanto isso marcou. E ela aparece lá como a assassina do irmão de Nelson, sempre na nota de rodapé. E no processo a gente tem todo um apagamento da sua obra, seja sua obra artística, literária, jornalística mesmo, e principalmente política. Né? Ela até de maior destaque, para não dizer maior qualidade, nos seus artigos políticos do que em seus trabalhos literários. Né? Então, só para contextualizar, né, ela era membro da alta sociedade carioca na época, era filha de um médico influente, Augusto Serafim da Silva, que foi auxiliar técnico de Oswaldo Cruz, depois diretor da profilaxia da febre amarela e depois diretor da saúde pública do Rio de Janeiro. Então ela cresceu num ambiente de estabilidade econômica, frequentou colégios da alta classe média no Rio de Janeiro, como Sacré-Cœur de Mer, principalmente naquela época, Externato Sion, ambos existem até hoje, inclusive. Nasce em 27 de julho de 1902 e morre em 1936. Né? Quando ela comete o assassinato em 26 de dezembro, ela tinha só 27 anos. Então, era mais nova do que eu sou hoje até. Enfim, colunista, escritora, jornalista, militante feminista, como eu falei, colaborava no jornal de Chateaubriand e tinha esse suplemento para a mulher no lar. E aí, né, o difícil de uma comunicação é sempre a gente fazer uma concisão, né, da sua pesquisa ao máximo. Eu não vou conseguir entrar em profundidade em nenhum dos temas aqui, naturalmente. Então, nem falar em profundidade da sua produção, nem da disputa e do processo de ficcionalização que ela sofre na época, mas a ideia é realmente passar um panorama amplo do que aconteceu, sobre o que ela escrevia e porque ela é relevante ainda hoje, né? Qual a sua relevância, seja literária, seja historiográfica. Então, ela tinha uma preocupação muito forte, principalmente com pautas do trabalho intelectual feminino. Então, ela escrevia, tem vários artigos sobre isso, trabalho intelectual feminino, mas outros, um chamado Feminista, um chamado Aquele que Não Tem Nome. E você lê nos artigos, você percebe uma profunda intelectualidade. Ela recheia os artigos de referências literárias, históricas. Então tem diálogo dela com autores, com autoras que estão não só contemporâneas, mas anteriores. Então, por exemplo, você vê, quando ela publica esse trabalho intelectual feminino, ela reedita muito do que Virginia Woolf traz no Teto Todo Seu,
né, algumas ideias, algumas metáforas, alegorias muito parecidas, e possivelmente propositalmente parecidas, com pautas como a ideia da necessidade de um espaço para criar intelectualmente, a necessidade de uma estabilidade financeira, entre outros pontos. Então você percebe um diálogo dela com contemporâneos e com antecessoras, sejam europeias, sejam estadunidenses ou até brasileiras. Então tem um diálogo, por exemplo, com a Almerinda Gama, muito forte, mas também com a própria Berta Lutz, entre outras. Então, em outros artigos, A Vanguarda, Coluna Heróica, enfim, ela realmente dedica grande parte do seu suplemento, grande parte da sua energia na defesa das pautas, principalmente do feminismo em geral, mas principalmente do trabalho intelectual feminino. Né? A sua literatura aparece em menor grau, ela tem 3 livros publicados em vida e um 4º manuscrito, um livro de poemas, que não é possível encontrar, o máximo que dá para encontrar são fragmentos soltos em jornais da época, um livro de crônicas que está disponível na Biblioteca Nacional e um manual de etiqueta. Um manual de etiqueta que é particularmente interessante, porque é um manual de etiquetas de 1935. Então, você vê de tudo ali, desde dicas de como se portar à mesa até dicas de como cortejar alguém em 1935. Todos os livros foram publicados depois do assassinato, mas o primeiro deles, O Fio de Prata e Sinfonias da Dor, é muito interessante porque ele fragmentos escritos antes do assassinato. Então, na verdade, ela divide o livro em 1928, 1929 e 1930. A gente tem agora, de uns anos para cá, começando a surgir um esboço de resgate dessa figura. Então, além do meu trabalho, a gente tem a Carla Carlone, professora de História da UF, que vem trabalhando com a Silvia, já publicou 2 artigos sobre ela, um num livro e outro numa revista. A gente tem o Marcos de Moura Barros, da Sorbonne também, que escreveu um artigo sobre ela, mas ainda não foi publicado. E um outro pesquisador que toca menos no assunto, mas acaba entrando em algum momento. Então, mas todos eles publicaram de 2020 para cá. Então, é um processo de resgate dessa figura muito recente. Né? Em quase 100 anos, ela foi relegada a esse papel de nota de rodapé. O primeiro material que a gente tem que traz uma Silvia mais intelectualizada, né, uma Silvia intelectual, não só no papel de assassina, é um episódio de Linha Direta de 2007, que com muitos defeitos, muitos exageros, mas ainda assim tem o mérito de, pela primeira vez, trazer de fato ela nessa posição de intelectual, não só na posição de assassina. Não abandonar que ela foi uma assassina, mas também trazê-la à luz sobre esse seu papel como intelectual. Agora, sobre sua produção literária, e mesmo sua produção política, em geral, ainda não há praticamente nada. O Rui Castro, no Anjo Pornográfico, na biografia do Nelson, o máximo que ele faz é colocar um parágrafo, quando ele fala de Silvia em mais de um capítulo, mas o máximo que ele emprega é em torno de um parágrafo, no que ele fala que a literatura de Silvia era, ele chama de ginasiana, né? Eram crônicas ginasianas, em sua palavra, tom confessional, então eram infantilizadas, segundo a sua própria ideia. O que talvez não seja inverídico, mas o próprio Wilson Martins, na época da publicação do Anjo Pornográfico, publica uma coluna no Jornal do Brasil dizendo, olha, talvez você tenha razão, mas você não pode tratar a obra de uma autora com uma frase sem explicar o porquê. Você não pode simplesmente jogar e dizer que é algo e não explicar o porquê disso. Então, mesmo se o Rui Castro estiver correto, supondo que ele esteja certo e
suas obras literárias não sejam de fato, não tenham de fato potência, somente pela historiografia já seriam relevantes o suficiente para demandar um estudo, uma pesquisa aprofundada sobre o que eram, né? No mínimo sobre o que tratavam. 2 minutos, Sérgio. Maravilha, vou caminhar para o final então. No mínimo sobre o que tratavam, né? Então, por exemplo, é muito interessante quando você pega esse livro do Silva, Fios de Prata, a diferença que você vê nos escritos de 1928 a 1930. Então, 28, portanto, antes do assassinato, né, todos eles são profundamente melancólicos, mas você vê uma certa, não exatamente uma leveza, mas uma maior leveza, se pudermos colocar assim. Quando em 1930 tem uma grande sombra ali, ela nunca se refere diretamente ao assassinato com essas palavras, mas aquilo aparece, retorna com uma grande sombra, né? Aquilo volta indefinidamente. As crônicas dela de 1930 sempre tratando daquele tópico, mesmo que ela não fale diretamente. Por exemplo, uma crônica chamada Como Foi, ela abre declarando que sossego, escrito assim mesmo, não é erro meu, e descanso não existem para mim no mundo. Então tem um certo rancor, para não dizer uma agressividade, nesses escritos de 1930 em diante. Então, para a gente caminhar para o final mesmo, como eu falei, né, limitação de tempo, um caso complexo que mobiliza muitas frentes, mas a Silvia, depois do assassinato, ela sofre todo um processo de ficcionalização, né, de uma disputa na imprensa em torno dessa figura, uma disputa política, uma disputa artística em torno dessa figura. Mas depois que a poeira baixa, ela sofre todo um processo de ficcionalização. Então, a gente tem filmes, peças, livros, jornais, revistas, tudo basicamente sobre o caso de Silvia. E ela é sempre tratada como assassina, nunca como intelectual, não importa se na ficção ou em artigos de jornal, ou mesmo trabalhos acadêmicos. Então a gente tem, por exemplo, um romance de 2008 chamado Silvia Não Sabe Dançar, que tenta emular o estilo do Nelson Rodrigues e exagera o limite à figura da Silvia, né? Ela se torna não só adúltera, mas até incestuosa, além de uma relação anacrônica com o próprio Nelson Rodrigues, que tinha 17 anos na época. Enfim. E realmente, só para finalizar, mas uma das descobertas mais interessantes que eu tive nesse trabalho foi que uma das pessoas que tomou partido do jornal Crítica foi um Jorge Amado, então com 17 anos, que acusou a Silvia, atacou a Silvia e disse que quem a defendia, e fala isso com essas palavras, era por falta de homem. Ele diz que, só para a gente encerrar de fato, mas eu sempre acho curioso trazer esse Jorge Amado de 17 anos, recém-chegado no Rio de Janeiro, com uma coluna, um jornal baiano chamado Etc. Ele diz: todas as mocinhas suburbanas e quarentonas, sobre aquelas que defendiam Silvia, já haviam perdido todas as esperanças de casamento, doentes de histerismo, escreveram a assassina de um honrado pai de família. Enfim, daria para desdobrar muito aqui, tem muita coisa para trabalhar para falar, para trabalhar nesse caso, mas eu quis realmente tentar oferecer um panorama sobre o que né, sobre o que foi, o que aconteceu, quem foi essa personagem, o que aconteceu. Tem sempre essa dificuldade de contextualizar o caso e quem ela foi dentro do limite de uma comunicação, mas quis também trazer pelo menos um pouquinho da literatura dela e desse processo de ficcionalização. Sérgio, obrigado. É uma pesquisa com muitos desafios, né, que faz a gente querer perguntar coisas. Vamos, no final, reunir nossas perguntas, e você vai ter mais tempo para compartilhar com a gente até onde você já chegou na pesquisa, né? E na sequência eu passo a palavra para Tamires. Com você também. Obrigado pela presença também e pelo trabalho que você tem tido também de fazer com que a nossa pós chegue em outros lugares, né?
Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Bom, boa noite, porque para mim já é boa noite. Boa tarde a todos e todas. Bom, meu nome é Tamires, eu sou orientanda do professor Jefferson Agostinho de Mello, e eu estudo a obra do Milton Raton, né, de modo geral, a arquitetura romanesca do Milton. Então, eu tenho um trabalho também ambicioso pela frente. Quer dizer, pela frente não, porque eu já estou no 3º ano do doutorado, mas nesse momento de reta final de escrita da tese, de analisar a arquitetura dos romances do Milton Raton, considerando todo o corpus publicado, né? Então, desde o Relato de um Certo Oriente, em 1989, até o mais recente, que é o 2º livro de uma trilogia ainda inacabada, O Pontos de Fuga, que foi publicado em 2019, e estamos aguardando o 3º título dessa trilogia, e vamos ver se ele publica até o próximo ano. Bom, eu então estou me encaminhando, né, para a reta final da pesquisa, e no momento eu faço um estágio doutoral sanduíche em Paris. Estou na Sorbonne Paris 4, sob supervisão do professor Michel Riodel, e o Michel, curiosamente, é o tradutor do Milton Raton na França. Então, essa escolha não foi à toa. Aqui na França, além, né, de dar continuidade aos estudos da arquitetura romanesca propriamente dita, com as bases teóricas francesas que eu tenho acessado, eu também tenho feito um estudo de recepção e tradução do Milton, junto com o Michel. Esse estudo, ele é paralelo, então ele não faz parte, né, desse recorte que eu vou apresentar hoje da tese, mas ele também é muito interessante porque é curioso quando a gente tem um contato direto com o tradutor e quando a gente vem, né, de um processo de leitura para análise, teoria crítica, e um processo de leitura para tradução, que são processos bem diferentes. Então, esse contato com o Michel e esse contato com a recepção, né, da literatura brasileira pelos alunos e pesquisadores franceses, assim como pelo público geral, tem me trazido muitos insights, porque, de fato, é bastante diferente com aquilo que você faz no trabalho solitário de teoria crítica e leitura crítica. Bom, no contexto é isso, e eu selecionei um recorte, né, a minha pesquisa, ela trata de quase todas as instâncias narrativas dessa arquitetura, né, que fundamentam a arquitetura. E uma das minhas hipóteses, né, é que o Milton, ele tem uma tendência formular de organizar os enredos dos romances. Então, para que se prove, para que se corrobore ou se refute essa hipótese, eu tenho que passar por todas as instâncias, desde a temporalidade e enunciação, até a formação dos próprios personagens, e também uma análise muito espacial, pois eu escolhi arquitetura porque o Milton é arquiteto, e ele usa muito bem essas artimanhas da arquitetura na construção das paisagens e dos espaços. Hoje, particularmente, eu vou tratar da construção dos personagens em um romance, especificamente, e como eu estou na França, eu resolvi fazer esse paralelo com Flaubert, que é uma grande referência literária do Milton, né, publicamente declarada pelo próprio Milton, e o Milton aí tem uma relação com a França e com o francês muito próximo. Então, esse recorte ele foi escolhido propositalmente para que eu possa trazer um pouco dessa influência do Flaubert e da cultura francesa também na obra do Milton, porque o Milton ele também é tradutor, né? Ele também tem essa ligação com a obra do Flaubert, não só como leitor, não só como inspiração de processo criativo, mas também como tradutor. Ele foi tradutor dos 3 contos e, sobretudo, né, o conto Um Coração Simples, o incentivou a fazer a construção de uma personagem, né, em específico, que é a Domingas, do Dois Irmãos. Então, tem uma entrevista dele, até para uma revista da USP, inclusive, em que ele cita, né, toda essa articulação e diálogo de processos criativos. E, neste caso, eu vou compartilhar minha tela também, para começar a apresentar. Eu selecionei o protagonista em formação de Cinzas do Norte. Vocês estão vendo minha tela? Vou aumentar aqui. Sim, eu vejo. Então, eu selecionei o paralelismo entre o protagonista de Educação Sentimental, que é um romance, né, basal na trajetória do Milton, né? Ele cita, inclusive na trilogia
mais recente, ele cita a leitura do romance pelo próprio personagem principal, Martin. Então, existe ali uma forte influência da educação sentimental, e o protagonista, né, Frédéric Moreau, todo esse processo de trajetória formativa, e Cinzas do Norte, com o protagonista Mundo, que também tem muitas coincidências, tanto rupturas quanto continuidades, com o próprio Moreau. Então, esse foi o recorte, isso faz parte de um dos capítulos da minha tese, né, não é a tese como um todo, mas como o Sérgio disse, pela limitação temporal, eu vou tentar fazer uma passagem aqui um pouco apressada, mas depois a gente pode debater. Eu gostaria de já começar pela análise, mas eu acho importante contextualizar e apresentar o conceito do romance de formação, porque o Milton, quando a gente fala sobre as tradições, né, em que o Milton se enquadra, a gente tende a sempre notar uma intenção do Milton de se tornar um romancista da geração do século XX, né? Ele tenta traçar um panorama ali da história moral da geração do século XX, mas, sobretudo, a partir de bases muito fortes do romance de formação, quando a gente fala da construção do campo de poder. Eu uso como referencial o Bourdieu, nas regras das artes aqui, como referencial para o campo de poder estabelecido, mas não só para o posicionamento dos personagens, para a dinâmica de posição desses personagens, mas também para a construção propriamente dita daquele protagonista que vai apresentar o seu processo de descobrimento e a sua trajetória formativa. E aí eu selecionei aqui, para começar, o Franco Moretti, né, com o romance de formação, porque ele tem um trecho muito interessante que diz que o romance de formação é a forma que domina, ou mais precisamente torna possível, o século de ouro da narrativa ocidental. E, na verdade, eu escolhi esse trecho porque o romance de formação, ele nasce, né, ele tem origens na Alemanha, entre o século XVIII, final do século XVIII e início do século XIX. A primeira vez em que o Bildungsroman foi usado foi em 1810, então começo do século XIX, e ele surge como uma necessidade de servir de ferramenta legitimadora de uma burguesia em ascensão. Então, né, a gente tem os paralelismos também entre a ascensão do próprio romance enquanto gênero hegemônico, mas também o romance de formação enquanto subgênero, mas sempre pautados na questão da ascensão burguesa e dessa necessidade de legitimação. Algumas características peculiares e algumas características compartilhadas, né, do romance propriamente dito, são, primeiro, né, a característica compartilhada é esse foco na individualidade. A gente tem uma ruptura com uma tradição de ficção, né, a gente sai daquela questão epopeica, da questão das questões universais, e vai, né, com foco na subjetividade. A gente tem as questões balzaquianas, né, que tratam a realidade contemporânea a partir de uma perspectiva subjetiva dos sujeitos, mas o romance de formação, ele pega esse foco na individualidade e ele toma a individualidade do sujeito em formação como ponto de partida para outras discussões, né, que abarcam as temáticas, como eu disse aqui, realistas e relevantes para a sociedade em um determinado contexto, transgredindo a individualidade proposta em primeiro plano. Então, tanto o Flaubert, né, que tem essa formação do Frédéric Moreau, quanto o Raton com o Mundo, eles têm todo esse foco na individualidade, até mesmo para desenvolver esses personagens com maior detalhamento, né, de questões internas e externas, e também os impactos dessas questões externas no mundo interior deles, mas, paralelamente a isso, eles transgridem essa individualidade quando eles ancoram esse enredo num contexto histórico. Então, o romance de formação, ele tem essa característica, essa peculiaridade de ancoragem em fatos históricos. Quando a gente chegar, né, na tela de análise, a gente vai perceber que tanto em Educação Sentimental quanto em Cinzas do Norte, a trajetória formativa individual, né, e subjetiva, com questões e dilemas e questões de tomada de decisões de cada um, ela se entrelaça com a questão contextual daquele período em que ela se insere.
Na educação sentimental, a Revolução Francesa de 1848, que deu origem à Segunda República Francesa, e mais tarde ao 18 Brumário, e em Cinzas do Norte, a questão do golpe militar de 1964 e todos os seus desdobramentos de autoritarismos, opressão e censura. Então, percebam, né, nós temos dois protagonistas que se encaixam na tendência e na tradição do romance de formação, com foco, né, nos seus dilemas e nas suas trajetórias, nos seus ciclos formativos, mas sempre ancorados dentro desses contextos que vão impactá-los diretamente. E aí, diante dessa estrutura e dessa dinâmica narrativa, a gente inicia o processo formativo do herói. Esse processo formativo do herói, a gente costuma dizer que existe uma fórmula, mas depois eu vou fazer uma observação sobre essa questão, porque também existem muitas particularidades. Esse processo formativo, ele então serve a descrição individual, né? Enquanto a gente analisa, né, as questões de autodescobrimento e orientação do mundo deste personagem especificamente, assim como as suas relações interpessoais, né, dentro deste contexto, e como é que os próprios fatos históricos e todos os acontecimentos enunciativos desse romance interferem nessas relações, mas, paralelamente a isso, a gente também analisa as próprias instituições sociais. Em A Educação Sentimental, por exemplo, o Frédéric Moreau, ele tem um grupo de amigos e ele tem os polos, né, que a gente vai ver do campo de poder descritos no diagrama de Bourdieu, mas que ele vai se relacionando com o passar do tempo, né, de acordo com a Segunda República, depois, posteriormente, ao Império de Napoleão III, ele vai, e a monarquia de Júlio, né, a antecessora, ele vai mudando a forma de se relacionar. E então a gente tem esse processo formativo também como ponto de partida para a análise dessas instituições sociais e as suas mudanças orgânicas de acordo com o contexto que vai se transformando. E aí um outro ponto interessante de colocar aqui é que esse processo formativo, né, tanto do Moreau quanto do mundo, eles refletem a transição da cultura do mérito herdado para a cultura do crescimento pessoal adquirido. O que significa isso, né? O Frédéric Moreau e o mundo, eles vêm de uma tradição burguesa e eles, teoricamente, poderiam dar continuidade a essa tradição burguesa por um mérito herdado de status social. Mas eles se distanciam, por razões distintas, dessas origens e dessa figura paterna, né, dessa questão familiar, do seio familiar burguês, para obter o crescimento pessoal adquirido por meio da aproximação com a arte, com a política e com o mentor e com o guia artístico intelectual. Então, há esse deslocamento, né, da referencialidade, muitas vezes posta na figura paterna, para uma referencialidade posta na figura do guia intelectual, que a gente vai ter como paralelismo. Moreau, ele muitas vezes alega, né, que gostaria de ser escritor, mas isso é sempre fracassado, então ele parte para experimentar o teatro, ao passo que também, né, não abandona o desejo de status social. Em contrapartida, mundo, ele abandona, né, todo esse desejo de mérito herdado, e ele obtém o crescimento pessoal adquirido por meio da relação com Arana, que é um artista plástico, um pintor, que o insere no mundo das artes, né? Ele é desenhista, ele gosta das artes plásticas, e ele obtém o autodescobrimento, como eu coloquei nessa situação com o grifo nosso, por meio dessa aproximação. Aqui eu gostaria só de pontuar essas experiências típicas, né, que o Quintale Neto coloca no seu próprio artigo sobre o romance de formação, que vem dessa obra do Jacobs e Krause, que é alemã de origem. Então, eu gostaria de citar essas experiências, né, que é o abandono da casa paterna, a atuação de mentores e de instituições acadêmicas, o encontro com a esfera da arte, as confissões intelectuais eróticas, experiência profissional e também, eventualmente, contato com a vida política. Essas são postas como experiências típicas do processo formativo do herói, que são compartilhadas em maior ou menor grau pelos protagonistas de Flaubert e Raton. Mas vale lembrar, como eu coloco aqui,
que, apesar de existir uma fórmula, né, um pouco, eu fiz uma síntese aqui de todas essas categorias, a gente tem que considerar que eu levo particularmente em consideração a questão da impossibilidade de uma delimitação rígida dos gêneros. Então, a gente tem uma perspectiva flexível. Quando eu digo em maior ou em menor grau, significa que um romance que esteja inserido na tradição do romance de formação, ele não necessariamente precisa apresentar todos os elementos dessa fórmula. Ele pode apresentar um ou outro, mas ele tem que sempre estar ancorado num contexto e colocar paralelamente um processo formativo da adolescência à vida adulta, de amadurecimento, e simultâneo a um processo de transformação de contexto social, sempre com essa ancoragem. Eu criei aqui uma síntese, né, dessas categorias, porque talvez essa síntese nos ajude a enxergar esses paralelismos entre a trajetória formativa do Frédéric Moreau e do mundo em Cinzas do Norte. Então, um jovem abandona ou demonstra desejo em se afastar do seio familiar, sobretudo da figura paterna burguesa, e quando atinge esse objetivo, passa por diversas dificuldades e instabilidades, vivenciando as fases do ideal de aperfeiçoamento humano e evoluindo no contato com mentores intelectuais que proporcionam o encontro com a arte e a política em momentos críticos dessa jornada de autorrealização, em um processo de amadurecimento e autodescobrimento. Fica evidente nesse caso, por exemplo, que se a gente pegar uma tradição goetheana, né, que tem os anos de aprendizado como um romance de formação basal, ou então o próprio Flaubert, nem sempre todos esses elementos estão presentes, né? O Frédéric Moreau, ele não tem um desejo de repulsa pela figura paterna, por exemplo. Ele não quer se afastar da figura paterna propriamente dita, até porque ele não a tem durante todo o romance. Então, nós temos as particularidades de cada um, como eu coloquei nessa reflexão, mas essa é uma fórmula que serve como ponto de partida para a gente avaliar os paralelismos, né, que, consciente ou inconscientemente, o Milton Ratum elencou para traçar a trajetória formativa do seu próprio personagem a partir de uma leitura evidente de educação sentimental. E só uma outra reflexão para a gente partir para a análise propriamente dita, é que partindo, né, da prosa goetheana, por que eu coloquei um jovem e não uma jovem? Porque há uma ausência muito latente de protagonistas femininas em formação até o século XX. Existem algumas exceções, mas isso só foi se tornar, sobretudo por uma perspectiva de gênero e raça, mais comum na literatura contemporânea, porque inicialmente, além de burguês, o romance de formação era um gênero tipicamente masculino. Então a figura do protagonista em formação, ela estava sempre centrada num personagem do gênero masculino. Então existe só essa reflexão, né, para a gente fazer, e também essa reflexão da impossibilidade de delimitação, apesar de eu ter escrito essa fórmula para a gente ter como ponto de partida. Então, primeiro eu quero apresentar, de forma muito rápida, essa formação do Frédéric Moreau, e eu sempre parto, né, da análise de educação sentimental realizada por Bourdieu em Les Règles de l'Art. Ele tem o prefácio, né, Flaubert, Analyse Flaubert, que é um prefácio que traz toda a definição desse campo de poder, que o Frédéric Moreau se posiciona ora num polo, ora no outro. Mas o que nos interessa propriamente quando a gente fala de formação são esses dois eixos, né, de desenvolvimento e formação. Os eixos formativos do Moreau, propriamente dito, estão divididos em aqueles indícios ligados ao próprio Moreau, que são os indícios subjetivos, aquele foco na individualidade do protagonista. Então ele passa por uma série de dilemas e tomadas de decisões, né, e ele oscila nesse campo de poder, ora num polo do mundo dos negócios, burguês, caracterizado pelo personagem d'Ambrose, que é um rico banqueiro de Paris, e ora tendendo à arte, neste caso o polo representado pelo personagem Arnaud,
que é o marido da mulher mais velha pela qual o Murrow se apaixona, e ele é um comerciante de artes, né? Então ele não é o artista propriamente dito, mas ele reúne em torno desse polo da arte artistas e outras figuras ligadas a esse universo, enquanto D'Ambresse reúne pessoas ligadas ao prestígio e poder social. E o Murrow, neste ponto, né, nas tomadas de decisões e no amadurecimento, na sua própria educação sentimental, como Flaubert fala, ele vai se posicionando ora lá, ora cá, até sofrer a desilusão de perceber que essas relações paradoxais, elas não se sustentam, e ele tem que tomar uma decisão, né, de qual polo ele vai realmente se aproximar. Mas os desfechos, né, eles são desilusórios, tanto quanto daquele eixo formativo que está relacionado ao desenvolvimento histórico propriamente dito. Porque conforme o Murrow ele vai amadurecendo socialmente e também pessoalmente, ele vai demonstrando e refletindo todas as questões de declínio da burguesia no século XIX e, sobretudo, nesse conceito de criação da Segunda República Francesa e desse impacto causado pelo término da monarquia de Júlio e, mais uma vez, por essa transição de sistema e regime de poder, de uma monarquia para uma república e, posteriormente, para o Império Napoleônico, nos moldes napoleônicos novamente. Então, ele vai mostrando o declínio da burguesia, que é refletido nas suas tomadas de decisões, na sua própria frustração e na sua relação com os outros núcleos de personagens. Então, essa formação do Murrow, ela tem esses dois eixos formativos, e esses eixos formativos, eles se repetem quando a gente fala do mundo, né, que é o protagonista do Raton. O mundo, só para contextualizar, quem não leu Cinzas do Norte, ele é filho, né, ele é filho, mas não, quem ler vai perceber essa questão ambígua da paternidade, que também é uma característica muito forte do Raton, do aristocrático Trajano, né. Então, ele vem de uma origem burguesa. O Trajano, o pai do Trajano, um português que chegou na Amazônia e adquiriu a Vila Amazônia, né, uma propriedade que simboliza o prestígio, o status social, o poder financeiro da família, e ele mora num palacete no centro de Manaus e tem uma vida rodeada de prestígio. Quando chega o golpe militar, em 1964, o pai e a família toda se rodeiam, né, de militares e nomes importantes, mas o filho sente repulsa por todo esse universo burguês e por tudo isso que remete àquilo que o pai considera sucesso e aquilo que o pai, a figura paterna do Trajano, deseja para ele. Então, nos eixos formativos de mundo, nós temos uma repetição dos eixos formativos de Murrow. Primeiro porque o primeiro eixo está ligado essencialmente à sua subjetividade, então a gente tem uma questão voltada, um pouco diferente do Murrow, mas voltada à repulsa em relação à figura paterna, e essa revolta que o conecta às camadas sociais desprezadas pelo pai burguês. Então existem episódios na Vila Amazônica, por exemplo, que o mundo ele se mistura, né, aos povos indígenas da região, aos empregados, aos caboclos, aos personagens subalternos, e o pai fala, não, mas ele gosta de se misturar com esse tipo de gente. Então, o mundo, ele está sempre preocupado não em fazer uma arte erudita ou demonstrar certo tipo de erudição burguesa, não. Ele está preocupado em utilizar essa revolta e essa repulsa para se aproximar de tudo aquilo que o pai despreza e que ele coloca como prioritário. Então, a arte popular... Dois minutos, tá bom? A arte indígena... Tá bom, professor, obrigada. A arte indígena e tudo aquilo que ele considera, né, realmente importante. Tem um episódio, né, em que ele faz o campo de cinzas, enfim, para criticar justamente esse outro eixo formativo que está relacionado ao contexto histórico. Então, enquanto o Murrow está lá demonstrando o declínio das relações burguesas, o mundo está aqui demonstrando o declínio, todos os impactos sociais e econômicos da criação da Zona Franca de Manaus
um dos principais objetivos do período ditatorial na região da Bacia Amazônica, em Manaus, propriamente dito, e demonstrando como isso impactou a população e como isso alterou a composição espacial, social e étnica da capital, e faz sempre essa crítica, né, a essas transformações. E bom, né, por que o paralelismo? O próprio Ratum, em entrevista à Folha, diz: Cinzas do Norte é uma espécie de educação sentimental, considerando, é claro, a educação sentimental o processo de amadurecimento social, crítico e cultural do personagem principal. É meu livro mais flaubertiano nesse sentido. É um romance da desilusão, sobretudo. Não sobra nada. É de longe a coisa mais amarga que eu já escrevi. Tudo termina em cinzas. A cidade, as vidas, os personagens. É um romance da dissipação, dessas vidas que se esvaem. Tudo conflui para o trágico, salvo a literatura. Então, percebam, né? É claro que outras relações que são configuradas, obviamente, como burguesas, também estão se desfazendo, mas a crítica social, ela está intimamente ligada à questão da formação desse protagonista. E aqui, então, eu elenquei, né, os 5 atos de paralelismo que a gente pode encontrar. Infelizmente, pelo tempo, eu não vou conseguir apresentar os trechos propriamente de cada ato, aqui os paralelismos dentro do próprio texto, partindo do próprio texto, mas são eles, né, a inaptidão pela carreira burguesa imposta pelo contexto familiar em que vivem, a atuação de mentores em instituições acadêmicas, o ímpeto de rejeição aos projetos idealizados pela figura paterna, aspirações pela vida artística e pelo desenvolvimento da crítica social por meio da arte e o contato com a vida política. Lembrando que a figura paterna para o Murrow não é propriamente dita seu pai, mas, em todo modo, o Trajano também é questionável enquanto pai biológico de mundo. Então, neste ponto, eu optei por seguir com essa expressão, mesmo que o pai, propriamente dito, na educação sentimental, não seja uma figura relevante no campo de poder. E, para finalizar, eu peguei o próprio diagrama do Bourdieu, em que ele demonstra os polos do campo de poder ali, da educação sentimental, e fiz um paralelo, né, com os personagens do próprio Cinzas do Norte, né? O D'Ambrose, o rico banqueiro que está no polo do polo do poder e do Estado social, é o Trajano, figura paterna de mundo. O Arana, que é o artista plástico, mentor intelectual, aquele que guia o processo formativo e também guia a questão do amadurecimento e da própria educação sentimental de mundo. É o Arnaud, é o polo da arte, né, como vocês podem perceber aqui, um caricaturista, escultor, compositor, poeta, pintor, todo esse núcleo. E o Frédéric é o mundo, enquanto que o Deslauriers é o lavo. E eu não vou conseguir falar sobre isso, mas depois a gente pode discutir. Muito obrigada. Tamires, muito obrigado. Corri. Eu sim. É um mundo muito pulsante, realmente. Assim. Bom, e agora eu passo a palavra para a Jéssica, também agradecendo compartilhar com a gente esse final de percurso, né? Jéssica, você defendeu recentemente já, né? Recentemente, não foi? E aí você conta para a gente como é que foi esse percurso da pesquisa, tá? Bom, boa tarde. Eu agradeço muito o convite, essa oportunidade de conversar sobre um processo que ele foi até bastante longo, porque teve a pandemia no meio disso. Então, isso aumentou o prazo, eu aproveitei todo o prazo possível, inclusive para poder inserir a experiência profissional no exterior. Então, nesse período longo em que eu estudei junto ao professor João Roberto Faria, que é o maior especialista em teatro brasileiro do século XIX, no Brasil, eu tive essa oportunidade de fazer várias ligações com instituições, não só no exterior, mas também aqui no Brasil. Então, acho que eu pensei, né, hoje na minha fala,
falar um pouco sobre qual foi a minha proposta inicial de doutorado e como isso foi sendo modificado também ao longo do período, não em termos de projeto, porque desde o início eu pretendia, e foi isso que fiz, estudar a peça histórica no romantismo brasileiro. E quando eu falo em peça histórica, essa foi uma definição a que eu cheguei junto ao meu orientador, para tentar abarcar não uma questão de gênero, mas uma questão de finalidade. Porque no romantismo nós vamos ter, além dos dramas, no sentido de gênero, aquele gênero que é constituído pelos românticos, com uma determinada estrutura, início, meio e fim, uma ação dramática determinada, um personagem central ao redor do qual essas ações são encaminhadas. Mas, além disso, existe uma forte influência do melodrama, como um gênero de interesse teatral muito grande, e aí o melodrama ele é justamente aquele tipo de peça teatral do agrado da cultura brasileira, não só no século XIX, mas acho que a gente consegue chegar até o século XX com aquela estrutura bastante conhecida de um vilão terrível, um herói perfeito em todos os sentidos morais e de caráter, esse embate que, ao final, leva à vitória desse protagonista e à derrota do vilão, que pode, inclusive, até se arrepender. E o ideal é que isso aconteça. Então, essa é aquela estrutura das novelas, por exemplo, né, que até hoje tem um grande apelo ao público. Então, esses melodramas, eles também têm essa forte presença ainda no século XIX. Além disso, se a gente pensar no Gonçalves de Magalhães, quando ele inaugura o Teatro Oficial Brasileiro com Antônio José, nós estamos falando, e ele próprio reconhece, como uma tragédia, e não como um drama. Então, mesmo no seio do romantismo. Então, estamos pensando em bastantes diferenças de gênero, e por isso esse termo de peça histórica. A minha ideia inicial era principalmente investigar quais aspectos levavam a uma configuração dessa peça em diferença com a peça histórica portuguesa e francesa, particularmente. Porque, claro, nós estamos falando ainda do período de formação da literatura brasileira, aquilo que o Antônio Cândido assinala, né, como um início de eixos formativos para a literatura, em que se começa a publicar em solo brasileiro, em que existem leitores e autores, e o início do que seria uma crítica literária. Então, como essa influência europeia chega para o Brasil, em termos de existir um teatro brasileiro, o que se espera desse teatro, e aí, ao final, o que se consegue praticar. Porque, por mais que possamos falar de influência, de prolongamento daquela peça romântica que vem dos franceses, dos portugueses, principalmente, mas é claro que a peça brasileira ela vai ter uma configuração muito diferenciada. Quando eu comecei a estudar e comparar essas peças formalmente, apesar do desejo de autores como Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, Castro Alves, o próprio Alencar, quando quase ao final do romantismo, ou mesmo chegando no realismo, ele publica o Jesuíta, essa configuração da peça ela acaba se tornando algo extremamente diferenciado em termos de estrutura, mas principalmente em termos daquilo que se espera daquela personagem. E o que eu quero dizer com isso? Fui notando alguns pontos de contato dentre essas peças, para que esse protagonista, que ele é retirado em geral de livros históricos, e aí, claro que isso tem uma influência muito grande do Instituto Histórico e Geográfico e das narrativas que ele fornece para os autores, mas em termos de transformar uma narrativa épica, ou seja, histórica, que fala de um acontecimento completo e aprofundado, né, que é o que a gente encontra num livro de história propriamente dito, mas para aquilo que é a redução, digamos, ou a definição dramática. Quando a gente pensa em teatro,
Não existe um espaço tão excessivo como existe num livro de história ou num romance para esse desenvolvimento de personagens. Então, geralmente, aquilo que vai ser narrado, ele precisa ser dito pelos personagens ou mostrado em termos de ação cênica. Isso impõe algumas dificuldades para a ação histórica, porque no livro de história ou no romance, você pode fazer um capítulo inteiro apresentando um contexto histórico e apresentando as peculiaridades de caráter, de personalidade de alguns personagens, enquanto que no drama o espaço ele é reduzido àquela ação dramática, em geral uma ação única, em geral uma ação situada em um tempo específico, ou seja, essa ação ela dificilmente vai ultrapassar um século ou um processo histórico mais longo. Então nós vamos encontrar peças que narram, por exemplo, o dia de uma batalha ou o dia da morte de um personagem, mas nunca um processo inteiro, nunca décadas. Algumas peças elas fazem isso, mas precisam fazer aquele corte específico para os atos. Então, o último ato pode se passar alguns anos depois, mas é claro que isso impõe algumas dificuldades em termos de construção. Quando eu comecei a leitura dessas peças, eu acho que me identifiquei bastante, inclusive, com o que o Sérgio falou sobre você conhecer ou trabalhar com autores que são conhecidos. De fato, os autores que se voltaram ao teatro no Brasil nessa época, hoje eles podem ser até chamados de obscuros, exceto alguns, como o Castro Alves, cuja obra conseguiu exceder essa particularidade do teatro, né, por conta da poesia dele, ou o Gonçalo de Magalhães, que pelo menos dentro da área de literatura ele é reconhecido ainda como talvez o autor oficial do romantismo, né, aquele autor que ele foi financiado pelo governo, ele foi, durante o Império, né, ele foi realmente entendido como um patrono para as artes nesse período. O José de Alencar, com seus romances, que foram bastante lidos na época em que ele viveu, mas cuja influência continuou durante o século XX, mesmo hoje, né, ele ainda é uma leitura obrigatória em alguns vestibulares, mas exceto esses e alguns outros, a maior parte desses autores tiveram uma passagem muito rápida pelo teatro. Talvez por questões contextuais, de que esse teatro no Brasil ele sempre foi passando por dificuldades estruturais, de fato. O teatro ele é uma arte que precisa de elementos materiais para existir. E quando eu falo de elementos materiais, vão desde a existência de uma sala de espetáculo, até o figurino, até o fato de que aqueles atores eles precisam estar lá no momento da representação, obviamente, para fazer a peça acontecer. É preciso que exista um público interessado, e, enfim, é uma arte que ela é efêmera, ela acontece naquele momento. Ao contrário do romance ou da poesia, que podem ser postos num livro e serem comercializados, enfim. Mas esse aspecto estrutural, e principalmente quando falamos em peça histórica, ele se acentua, porque no século XIX se fortalece a cultura de que o espetáculo precisa ser realista, não em termos de escola realista, mas em termos de realismo formal. Então, se espera que, se uma peça narra um acontecimento do século XVI, que os figurinos eles sejam o mais possível próximos do figurino ou das roupas que se utilizavam no século XVI. Da mesma maneira, se você vai representar a cena de uma batalha, como trazer isso ao palco? É possível representar uma batalha com um exército sobre um palco? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na expulsão dos holandeses no Brasil, né, existem algumas peças que trazem esse acontecimento, e aí essas batalhas não podiam acontecer na cena, porque é de uma reconstituição histórica excessiva, né, muito trabalhosa. Então, geralmente acontecia no fora de cena. No palco, os personagens ouviam as vozes de um exército se aproximando,
ou ouviam o estrondo de um canhão, mas quase nunca isso era posto em cena. E isso, claro, que trazia dificuldade para aquele espectador que está diante do palco. Claro que isso traz um elemento de desinteresse. Ou acontecia o contrário, por exemplo, de uma cena de assassinato, e existia uma convenção de que cenas de violência, cenas de, não só violência física, mas violência sexual, todas elas não deveriam aparecer sobre a cena, né, diante do espectador, por serem moralmente repreensíveis. Então, todos esses acontecimentos que são importantes quando pensamos em termos históricos, eles não poderiam acontecer em cena. Outro ponto importante, os indígenas, ou outros personagens, personagens negros em cena, como isso poderia ser visto em termos de convenção? Quais vestes, quais figurinos? Então, o indígena poderia ser representado utilizando suas trajes tradicionais? Então, tudo isso trazia, né, impeditivos para essa reconstituição histórica sobre a cena. Bem, comecei a ler essas peças, comecei a analisá-las. Um ponto de diferença muito importante que eu comecei a perceber quando eu comparava com peças portuguesas e francesas era as características ou o encaminhamento desse herói em termos históricos. É óbvio que no romantismo, com todos os elementos de melancolia, de decadência, poderia ser comum que um personagem principal viesse a falecer no final da obra. No entanto, nas peças brasileiras, essa morte ela era muito vinculada ao desenvolvimento histórico do Brasil. Claro, são peças que têm um caráter interessado, em termos de serem peças que existem para incentivar o público a desenvolver esse sentimento de nacionalismo ou de identidade nacional. Então, são peças, em geral, essas peças históricas, elas têm um teor político, são ligadas, de fato, ao discurso oficial. E um fator importante é o ponto da independência do Brasil. Essas peças são escritas após a independência de 1822, então é um recorte que começa, de fato, no romantismo, ou seja, a partir de 1830, né, a década de 30, e isso deveria ir, se fôssemos usar o relógio europeu, até por volta de 45, 50, mas é claro que chegamos a quase o final do século, 80, com peças de teor histórico e romântico. Ainda não eram peças realistas ou naturalistas, e nem mesmo aqueles dramalhões de fim de século, né? Bom, esse ponto do acontecimento da independência é posto em perspectiva para essas peças, porque, em geral, os personagens, eles, por exemplo, personagens da Inconfidência Mineira, o Gonzaga, o Tiradentes, eles vêm em cena, eles anacronicamente tentam construir uma nação a partir de uma tentativa de independência anterior a 1822, e naturalmente eles falham. E a justificativa dos autores é de que esse acontecimento não deveria acontecer antes do ano em que, de fato, ele vai ocorrer, que é 1822. Então, toda tentativa ela é válida, ela é elogiável do ponto de vista heróico, do ponto de vista político, ou seja, é muito importante que uma nação tenha heróis, é muito importante que exista esse impulso de buscar uma independência, de buscar uma separação, né, claro, em relação a Portugal, porém, esses heróis sempre vão falhar e quase sempre vão encontrar ou a morte, ou a prisão, ou mesmo o esquecimento. Existe um personagem de uma das peças, chamada Coroação da Virtude, que ele precisa fugir e viver escondido na sua própria casa, e ele só consegue reaparecer para a sociedade no momento em que se escuta o grito do Ipiranga. Então, vocês percebam o quanto esse vínculo da ação dramática, ou seja, o início, o encaminhamento nessa ação e o término dela é voltada a esse fato.
E aí, se formos lançar um olhar comparativo com o romantismo francês, por exemplo, por mais que exista o sacrifício de vários heróis históricos, em Portugal também, mas eles nunca estão vinculados a um ponto. E principalmente esse ponto, digamos, esse ano exatamente, né, como acontece no Brasil, ele não é definidor de uma nacionalidade. Esse é um aspecto muito diferenciado para a peça histórica brasileira. Durante o período que eu fiz o doutorado, eu tive a oportunidade, na verdade, de 3 experiências que foram muito, muito cruciais para tudo isso. A primeira foi a minha residência em pesquisa na Biblioteca Brasiliana. Então, eu passei um ano na Biblioteca Brasiliana Gita José Mindlin, aqui na USP. E nesse momento eu acessei as peças, mais peças históricas, e aí eu fui descobrindo mais um universo de peças nacionalistas, mais do que as peças que são conhecidas, porque quase todas elas não foram mais publicadas. Então eu trabalhei de fato com um acervo que hoje ele se encontra ou manuscrito, ou em alguns casos digital, né, como a Brasiliana tem feito esse esforço de fato em trazer, né, trazer todo esse acervo ao contato dos pesquisadores e preservá-lo. E aí, nesse ano, foi realmente um ano de descoberta para esse viés, não só nacionalista, porque isso eu já sabia, né, isso é algo que o Antônio Cândido, o Décio de Almeida Prado, o João Roberto Faria, todos eles já haviam estabelecido bem suas histórias da literatura. Porém, esse ponto de diferenciação, ou essa análise da ação dramática e como ela está vinculada a um processo de formação nacional ligado à independência, não só em termos de elogiar a independência, mas em termos de subjugar a ação dramática à independência. Então, isso foi algo que, nesse período, eu pude ter um esclarecimento maior, eu pude me aproximar mais desse aspecto. E aí isso se tornou o ponto central da minha tese, porque na minha tese, a minha hipótese, e que eu desenvolvi como tese, né, de fato, foi que a morte do herói nas peças brasileiras é um ponto crucial e o ponto de ligação com o fator de identidade nacional e de independência. Então, em ironia dramática, ou seja, ironia dramática é um conceito que se usa em teatro quando nós, como espectadores, já sabemos algo que o personagem dramático não sabe. Então, por exemplo, nós sabemos que por mais que o Gonzaga, por mais que o Tiradentes tentem uma construção de independência do Brasil, isso não vai acontecer em sua época. Claro que essa é a leitura romântica da Inconfidência Mineira, né? Sabemos hoje que não foi exatamente isso que aconteceu na época deles. Mas para a leitura romântica, que romantiza tudo, inclusive a história, nós como espectadores e o dramaturgo, nós sabemos em comum que haverá uma falha em determinado ponto. Porque a independência só poderia acontecer a partir de 1822. Então, essa ironia dramática ela é constante nos personagens, isso transparece nas falas dos personagens, e nós estamos sempre com o pé adiante deles. Nós sabemos o desfecho, e esse desfecho geralmente é punido com muita violência. De certa forma, isso é uma maneira de educar também o povo. Porque todo o acontecimento histórico do Brasil, e esse é o discurso que vai sendo construído ao longo dessas peças, como ensinamento, é que o Brasil ele é um país do futuro, né? Como foi construído ao longo do século XX. Né? Nós estamos sempre focados no futuro. No futuro, não se preocupem, algo vai acontecer, seja a república, seja a abolição da escravatura, seja a construção ou chegando ao final do século XX, né? O término de uma ditadura, mas sempre é ao futuro. O momento histórico de realizar algum tipo de revolução, tentativa de independência, nunca é o tempo presente, pois ele sempre vai levar a uma falha e sempre vai levar a uma punição, seja a morte, seja a prisão, seja a expulsão do país. A outra experiência que eu tive, né,
foi na Casa de Velázquez, que é uma... Eu nem mencionei, na verdade, isso no resumo expandido, porque eu pensei mais no doutorado sanduíche. Mas eu tive também um período de residência lá. Eu fui pesquisadora residente. A Casa de Velázquez é uma instituição do Ministério da Educação da França, mas que se situa em Madrid, na Espanha. E é uma experiência muito, muito rica, porque, de fato, é uma residência. Não é aquela residência que você vai até lá e estuda. De fato, você mora na casa. Então, eu passei esse mês lá. Você tem acesso a uma biblioteca voltada a estudos ibéricos. E aí, nesse ponto, foi muito interessante, porque eu não havia considerado ainda as literaturas de língua espanhola. E isso foi um enriquecimento muito grande para a minha tese, porque, e eu digo de língua espanhola, não só espanhola, né, da Espanha, porque foi o ponto em que eu consegui também comparar as peças históricas brasileiras com outras peças latino-americanas. E aí esse foi o ponto em que eu realmente acabei me afastando um pouco mais da comparação com Portugal. Porque existem... Jéssica, mais 2 minutos, tá bom? Mais 2 minutos. As peças brasileiras, elas têm esse ponto de semelhança. Por mais que, por exemplo, se pensarmos na Argentina, né? A Argentina é um país que estava em conflito com o seu ditador, Rosas, enquanto que o Brasil ele estava em paz, digamos, com o Dom Pedro II. Mas, mesmo assim, ainda vinha essa ideia de sacrifício desse herói em prol da construção de uma nação. E aí isso me esclareceu muita coisa. O meu doutorado sanduíche acabou sendo atrasado por conta da pandemia. Eu deveria ter ido em 2020, e aí eu fui em 2022. Ao final da tese, de fato. Então foi uma hora assim, em que eu já estava escrevendo o final da tese mesmo. Mesmo assim, eu fui para a Universidade de Coimbra, que era o meu objetivo, de fato, porque Coimbra ela enfim, é Portugal, é toda a influência que vem até nós de uma forma, né? Então, na verdade, Portugal serviu como uma maneira de voltar à análise da forma, porque essa forma de fato, né, ou seja, drama, ação dramática, ou seja, tragédia, romantismo, tudo isso perpassou por Portugal. A gente não recebeu tão diretamente da França. Às vezes tinham peças traduzidas para o português de Portugal e elas chegavam para nós com todos os acréscimos e reduções que se podia fazer por um romantismo extremamente conservador, que era o romantismo de Portugal, em comparação ao francês, né, que ainda é conservador em comparação ao romantismo alemão, por exemplo. E aí eu trabalhei em companhia da professora Maria Aparecida Ribeiro, que me recebeu muito gentilmente lá em Portugal, e foi um período muito rico, mas de fato foi um período mais de escrita. E aí eu digo que foi a maior contribuição de fato em Portugal, foi estabilizar todas essas ideias, estabilizar toda essa análise e finalizar a minha tese. Então, foi rico principalmente nesse sentido, assim, e principalmente de ver, assim, eu concluí essa fase, eu pude cumprir esse doutorado da forma que eu havia planejado, talvez nem tanto, né, a gente sempre fica com esse sentimento de que poderia ter feito um pouco mais, mas foram essas 3 principais influências que me levaram ao término da construção da tese. Muito obrigado, Jéssica. Bom, a gente pode conversar um pouquinho, uns 10, 15 minutos, né? Diferente das outras mesas, são mais temáticas, né? Quer dizer, questões de autoria feminina, questões do cânone da história crítica. Essa mesa é mais heterogênea e também estimula mais o diálogo com a diferença, né? Eu queria propor algumas questões para vocês, porque vocês possam até expandir um pouquinho mais o desenvolvimento das ideias que vocês talvez puderam concluir aqui. Eu queria discutir 2 questões, uma com o Sérgio e outra com a Jéssica, em relação às fontes, né? Na verdade, a grande questão que vocês colocam aí é vocês acessam uma documentação que a gente não conhece, de fato, ou não é tão difundida assim, né? Quer dizer, o Sérgio tem em mente estudar uma obra de um autor, mas nós não conhecemos essa obra, né? Quer dizer, de fato é uma questão de cânone, mas é uma questão também de como o cânone se relaciona com a difusão dessas obras, né? Eu queria que você conte um pouco para a gente, Sérgio, como é que o acesso a essa documentação, essa obra, esses artigos,
tudo isso, como é que você, a sua relação com a fonte. E a Jéssica também, porque a Jéssica, eu li o resumo expandido dela, e de fato, ela pega uma parte, partindo com uma parte muito central da pesquisa, mas ela é muito abrangente, né, Jéssica? É realmente uma constelação de questões que vão surgindo justamente porque você delimitou, estabeleceu, criou um corpus muito, ao mesmo tempo muito definido, mas muito ao mesmo definido e muito amplo, né? Quer dizer, em termos dos assuntos que essas peças tratam. Por exemplo, quem conhece esses autores hoje, né? Quem conhece o Ernesto Ferreira Franz, quem que conhece o Pedro Antônio Vale, né? Que são todos, então, peças que nós não temos mais referência, né? E você criou um grupo, um conjunto de textos que são valiosíssimos, porque são espelhos desse 19 no teatro romântico brasileiro, com a dimensão histórica, né? Imagina se no caso de publicar todas essas peças num volume só, porque realmente seria um mundo novo, né? Queria que você contasse um pouco também, na sua fonte, né? Que é a base da sua pesquisa, mas também que você me contasse um pouco sobre essa relação entre passado e presente no 19, porque você conta no seu trabalho que uma parte desse material diz respeito ao passado colonial, né? Então, os que ligados à independência, nós entendemos muito bem qual é o teatro romântico, né? Qual é o interesse dessas peças quando o teatro do Amador Bueno, ou do Capitolini, ou das peças ligadas ao período holandês, ou a Lindóia, nos meus habitantes? Quer que você conte um pouquinho mais desse aspecto histórico, como que os românticos, todas as peças foram escritas pós-independência, né? Todos elas, mas como é que eles voltam ao passado, né? Eu ouvi você um pouquinho disso. Em relação ao trabalho da Tamires, que está em processo, está pulsando, né, em termos de descobertas, desse trabalho bonito, né, de a gente ler, descobrir coisas, a gente fazer as conexões, os paralelos, né? Você mostrou muito bem essa dimensão paralelística, né, entre o autor do século XIX e do século XX, num diálogo que é muito rico, né? E nem é uma questão de influência, é uma questão de intertexto, de recriação, de potência criativa, né? Queria perguntar para você para a gente pensar num romance de formação, a gente pode até recuperar mesmo o Franco Moretti, né, que diz, quer dizer, de que a forma literária é tributária do lugar onde ela foi escrita, né? Forma e lugar tem uma grande relação, é a tese do Moretti, né? Isso se coloca, então, como um problema para você também, né? Quer dizer, o romance europeu e o romance brasileiro do 19 e 20. Queria que você mostrasse para a gente, além desses paralelos, né? Quais são os desvios, né? Você falou um pouquinho sobre isso, dizendo de algumas singularidades, né? Mas eu queria saber se existem desvios marcantes, né, entre essas duas obras, onde elas não se encontram de forma alguma, né? Então eu deixo como estimulando a conversa com vocês, né? A gente pode começar pela Tamires e a gente inverte agora. Não, ou não. Começando pela Jéssica, faz uma inversão, ou não. Vocês preferem falar? Por mim, tudo bem, pode ser pela Jéssica. Então vamos. Jéssica, obrigado. Então, Jéssica, começa então. Nossa, está assim. Sem som, você. Agora. Não é que na hora eu falei que poderia começar a Tamires, mas eu estava sem microfone, acho que não deu para ouvir. Bom, mas eu posso falar assim. Acho que em relação a cânone, né, é uma definição assim, sempre bem problemática, porque ela vai sempre flutuando, né, dependendo dos interesses, dependendo daquilo que se torna importante em cada época. Acho que tempo. Aliás, elas nem chegaram a ter grande importância em sua época. Quando a gente pensa assim, até autores conhecidos do público, como Alencar, o Castro Alves, mas que eles passaram muito rapidamente pelo teatro. E, principalmente, esse não era o teatro que o público esperava assistir no palco. Acho que esse é um ponto. Então,
quando pensamos que o Martins Pena, né, ele termina sendo o tipo de teatro que era apreciado nessa época, ele e outros teatros mais populares. Então, assim, nunca foi um teatro romântico, um teatro histórico, ele nunca foi um grande teatro, um teatro de apelo popular, um teatro de fazer grandes temporadas ou de lotar, enfim. Durante a minha tese, eu acabei separando, né, essas peças por temática histórica, porque foi o tipo de categoria possível. Então, assim, por um momento, enquanto eu ia escrevendo a tese, elas iam circulando por período em que foram escritas, por autores e por outras questões. Mas, de fato, o tema, e aí, esse tema acaba sendo tanto essa continuidade com o que seria esse respeito ao período colonial, que, claro, se vincula à construção da nacionalidade também, porque apesar dos problemas que Portugal impunha como colonizador para o Brasil, essa ruptura nunca foi violenta e nunca foi algo aqui no Brasil conquistado por uma revolução, por uma guerra, por um rompimento de fato. Foi algo que foi acordado pacificamente e tanto que o Brasil pôde prosseguir com esse contato e com essa cultura de uma maneira menos problemática do que outros países. Por exemplo, um autor também que me interessa muito, mas que não é objeto da minha tese, né, por motivos óbvios, que é a literatura brasileira, mas é o Edgar Allan Poe, que ele é um autor norte-americano, conhecido pelos contos de terror. Ele também escreveu uma peça de teatro e ele tem a sua crítica teatral. E é um ponto interessante porque os Estados Unidos também foi um país colonizado pela Inglaterra, mas lá esse processo foi muito mais problemático, ao ponto de Poe sugerir nas suas críticas que os autores românticos norte-americanos rompam com a influência do Shakespeare. E você pensa, ele é um autor romântico, Shakespeare ele é uma das influências maiores para os autores românticos também, então ele chega como uma influência crucial para a construção do que é o drama romântico, apesar de ter escrito tragédias. E aí, nos Estados Unidos, isso se torna algo necessário, né, essa ruptura, algo que não acontece no Brasil. Mas, enfim, como essas peças voltam ao passado no Brasil? Elas voltam de uma maneira pacífica. Eu acho que esse é o ponto. Pacífica e educativa. Pacífica no sentido de que não é necessário renegar esse passado. O contato do colonizador, e aí você mencionou a Lindóia, né, que ela é um episódio do Uruguai, do Basílio da Gama, que se torna uma peça histórica. E aí, claro, o Basílio da Gama ele também é um desses autores que foi tomado pelo romantismo como um nativista. Apesar de já existirem análises que provam que o discurso dele era totalmente diferente disso, né? Essa construção nativista ela não existia ainda, né, no século XVIII. Porém, os românticos se apreendem desse episódio e aí constroem uma fábula sobre o que seria uma princesa indígena e que ela termina sendo levada à morte por conta dos interesses de colonizadores que não são o colonizador português. Então, de alguma maneira, essa relação ela acaba se tornando pacífica e compreensiva, em termos de sempre, em 1822, todos esses conflitos vão ser finalizados e vão ser pacificados. Então, não é necessário existir nenhum tipo de revolta, de revolução, de violência. Você falou do Amador Bueno. O Amador Bueno ele é um outro exemplo. O Amador Bueno ele é muito mais a figura do herói do que um Gonzaga, do que um Tiradentes, porque ele é aquela personagem dramática que é forte fisicamente, então ele tem acesso a recursos da violência como armas, ele sabe lutar, ele é nobre, ele seria honrado,
Mas, no momento em que o povo solicita a ele que crie uma espécie de revolução em que ele vai se tornar o rei, um novo rei para o Brasil, na capitania de São Paulo, né? Ele recusa e diz que não é momento, não é construtivo e não seria interessante para o futuro do Brasil que esse rompimento acontecesse naquele momento histórico. Ele diz, esses tempos vai acontecer no futuro, quando houver uma estrutura, uma infraestrutura urbana, uma infraestrutura social mais bem estabelecida. Então, assim, esses personagens estão sempre nessa ironia dramática do futuro. Ele, tanto o dramaturgo quanto o espectador, que está situado nesse futuro, e até mais do que o período da independência, ele sabe, desde o início, sabe como ponto de partida na peça, que, de fato, aquele acontecimento ele não vai se concretizar da maneira que os personagens pensam, e ele tem aquela esperança, ou aquela sensação de segurança, de fato, de que tudo vai se resolver no final. E aí, muito interessante, muito interessante. Realmente, olhar isso para esse conjunto, ele vai soltando todos os fios, né? Realmente, muito legal. Bom, Camille ou Sérgio, quem gostaria de falar antes? Acho que o Sérgio pode levar em consideração essa questão das fontes e depois tá bom. O meu está um pouco ótima ideia, conectado. Obrigado, Camille. Ótima ideia. Obrigado, Camille. Vou falar rapidinho, acho que não tem muito o que falar, mas sobre as fontes. Então, o que acontece na tese que eu estou fazendo, na verdade, é um pouco amplo. Eu estou trabalhando principalmente os deslizamentos e seguindo principalmente o guia que deu a qualificação, mas trabalhando os deslizamentos dessa figura de autora para personagem. Né? Isso compreende trabalhar tanto ela como essas várias faces dela, né? A Silvia poetisa, a Silvia militante, a Silvia jornalista, as muitas Silvias. E é justamente esse processo de deslizamento. Mas também a ficcionalização que ela sofreu, né, como eu falei aqui, e, em certa medida, todo o processo de canonização da figura dela como assassina, né? Então acaba justamente esse deslizamento uma prática muito ampla, né? Tem um universo de coisas para se trabalhar. A gente tem desde do trabalho artístico da Silvia nunca analisado, os trabalhos artísticos sobre a Silvia, os jornais da época, que são fonte riquíssima, dá uma tese inteira, os jornais contemporâneos, que volta e meia voltam ao assunto, enfim, dá para fazer várias. Mas aí eu trabalho principalmente meio que desenvolvendo uma linha do tempo mesmo, quase como uma biografia, né, tecendo momento por momento. Então, o primeiro bloco, o nascimento dela, até, vamos dizer, o assassinato, depois a disputa na imprensa em torno dela, e eu trabalho principalmente com a hemeroteca, a nossa maravilhosa hemeroteca, a Biblioteca Nacional. Então, nesse jornal da época, a minha principal fonte é a hemeroteca. Mas eu vou indo realmente, a minha tese ela vai indo numa linha de tempo de 100 anos. Então ela chega no contemporâneo. A ideia é realmente fazer algo amplo, fazer uma biografia. Ela chega no contemporâneo. E ao chegar no contemporâneo, por exemplo, eu vou trabalhando não só como essa história continua hoje em dia. Então, por exemplo, a gente tem uma linha direta sobre o caso de 2007 que eu mencionei, e ele está vinculado no YouTube, e é sensacional, porque você tem 800 comentários das pessoas brigando entre si sobre o caso. E não só brigando entre si, mas como brigando entre si envolvendo política contemporânea. Estão dizendo, a Silvia seria lulista, o outro, gente, o Roberto seria bolsonarista, e envolvendo a disputa política de 2022 por um caso de 100 anos atrás, sabe? E gente dizendo que ela deveria ter matado a família inteira, gente dizendo que mulher adulta é a pior coisa que existe, com essas palavras mesmo, estou citando. Então, assim, é maravilhoso, as pessoas brigam, de fato, brigam por algo que aconteceu em 1929, quase 100 anos atrás.
Então, isso vai se mantendo, né? Isso atualiza e se mantém. Então, eu trabalho muito com a hemeroteca, para os materiais da época, para os escritos dela, mas ela tem um álbum também. Minhas fontes são muito heterogêneas, então tem a hemeroteca, tem esse álbum que eu consegui, é um álbum que ela própria montou, com os artigos que ela mais gostava. Então, principalmente os artigos políticos, mas alguns artigos de crítica literária que são muito interessantes também. E é um álbum super bonito, com avencas secas, recortes de artigos dela e de artigos de outras pessoas que ela gostava. Então tem esse álbum dela, que foi uma fonte que eu adquiri bem no início da pesquisa. Tem o livro dela, eu consegui comprar no sebo, mas está disponível na Biblioteca Nacional. E no contemporâneo tem entrevistas com familiares, tem todo esse material dessa disputa digital que se mantém também. Enfim, tem toda a ideia realmente de escrever numa biografia, trabalhando com fontes heterogêneas, para já, assim que defender, já meio que preparar para livro. Já recebeu sondagem, então a ideia é realmente já mandar no mesmo ano da defesa para a editora. Enfim, já nesse formato. E aí as fontes depende muito do período com que eu estou trabalhando, né? Nessa linha do tempo, mas no geral elas acabam sendo bem heterogêneas mesmo. E aí, desculpa, mas e essas entrevistas quando eu vou ouvindo familiares com essa dor, vai continuando, esse trauma vai continuando, cada fonte vai descobrindo uma coisa fantástica, né? Eu descobri entrevista com o neto da Silvia, por exemplo, coisas da vida pessoal dela que não estão em nenhum lugar. Então, enfim. E ela é minha bisavó, então também tem uma coisa de resgate pessoal de coisas que eu não sabia sobre ela. Muita coisa eu estou descobrindo com essa pesquisa mesmo. Que bom. Para poder ler o seu trabalho, também ler o trabalho dela, né? Quer dizer, ler os poemas que restaram, a produção intelectual, quer dizer, esse legado também, né? Obrigado, Sérgio. Posso só perguntar uma coisa para o Sérgio, disso que ele mencionou? Você conseguiu algum relato da sua família sobre ela? Algum parente vivo, seu, que pudesse falar algo? Consegui, eu conversei com praticamente todos os membros da família, a maioria é muito fechado, mas um ou outro é mais aberto para falar sobre o tópico. Só que ninguém tem uma pessoa que estava viva com ela, que é o meu avô, filho dela. Era uma criança de 4 anos, ela se suicidou na frente dele e ele é muito traumatizado, ele não fala sobre o assunto. Eu mandei material inédito que eu descobri dela, material meu, etc. Eu não tenho contato com ele, então é impossível, todo mundo já tentou falar com ele, revista Piauí, Linha Direta, não adianta, a Folha, não adianta. Ele não fala com ninguém, assim, não só sobre isso, ele não fala com ninguém, ponto. Mora isolado, tem a vida dele lá. Mas eu tive com netos, muitos netos, tanto da primeira família, o Chibal, quanto da segunda família, e descobri muita coisa, assim, muito relato, descobri meu bisavô, por exemplo, tinha uma enorme culpa, descobri que eles tinham a separação, por exemplo, o divórcio, foi causado, a primeira família, o João Tibal, Ernesto Tibal, perdão, ele tinha toda uma rotina que não condizia com a da Silvia, ele tinha horário, era metódico, a ponto de ter horário para tudo, almoçar tinha que ser meio-dia, e a Silvia tinha toda uma vida mais dinâmica, então esse choque de realidades, segundo o neto, ele relatou muito mais do que isso, né? Ele relatou isso com pormenores, eu estou fazendo um resumo aqui. Mas espero que a gente possa ler logo também a Silvia falando, né? Os poemas, nos textos dela, né? Ela tem essa voz dos testemunhos, mas tem a voz dela também que está soterrada e que o seu trabalho vai trazer. Isso é muito importante, né? Com certeza. Obrigado, Sérgio. Tamires, agora você também.
Vamos lá, para finalizar, então. Antes eu quero fazer um comentário sobre a questão do trabalho do Sérgio, que é em relação, no meu mestrado, Sérgio, eu estudei a Maura Lopes Cansado, e quando você cita, né, esse desaparecimento, essa negligência em relação à figuração autoral mesmo dela na imprensa e tratá-la como escritora e tudo mais, eu senti muito isso quando eu estudei a Maura. A Maura, ela também foi cronista, né, no Jornal do Brasil, e ela tem só um livro publicado, que, na verdade, 2 agora, né, pela Autêntica, mas o livro, né, a obra dela está ali no diário, que é O Hospício é Deus, e ela teve um diário perdido, que seria o 2º volume, e tem esse mistério, e toda vez que as pessoas vão se referir a ela, se referem como louca, como, né, esquizofrênica, e como assassina, porque ela cometeu um assassinato dentro do hospital psiquiátrico. Então, eu vi muitos paralelismos também entre, né, essa questão da Silvia e da Maura, tem muito a ver, eu acredito. Mas, respondendo a pergunta do professor, eu acho que eu vou tomar um rumo mais, um atalho, né? Na verdade, assim, eu sempre considero, partindo tanto dessa tese do Moretti, mando sim, pode deixar. Partindo dessa tese do Moretti, né, do espaço e da contextualização em si, eu acho que o romance de formação, ele tem uma questão do conflito, né, que eles falam entre eu e o mundo. Eles, quando eu digo, são todos os personagens, né? Então, tem aquele conflito entre a individualidade e o coletivo, porque fica naquela linha tênue entre vamos tratar, né, dos meus dilemas pessoais, das minhas revoltas e dos meus desejos e frustrações, ou deste coletivo que remetia a uma tradição ficcional anterior, universal, de problemas. Então, existe essa tensão entre o eu e o outro, muito presente. E aí eu foquei nas continuidades, né, entre o Flaubert e o Hatoum, mas uma das principais rupturas, que eu acho que eu vou citar, que especificamente está em Cinzas do Norte, é em questão a representação da arte. Porque o Murrow, ele traz uma visão eurocêntrica da arte, né? Quando ele quer partir para o teatro, quando ele aspira a ser um escritor, ele tem essa aproximação com o mundo da arte e da política, mas sempre com uma visão muito eurocêntrica e com uma visão da arte erudita. E, em contrapartida, a aproximação do mundo da arte, né? Ela vem de uma vertente muito decolonial, eu poderia dizer, porque ele tem um embate com a figura paterna, que é o Trajano, que exalta ópera, exalta, né, as belas artes da Amazônia, que é uma obra de um pintor italiano, mas ele critica a atuação artística do filho. Então, a gente tem ali uma tensão que a repulsa da figura paterna, ela é justificada justamente por essa tensão artística. E aí, o Trajano, né, que é o aristocrata, que é o pai, o burguês, ele admira aquela arte da qual o Murrow se aproximava, como uma questão marginalizada. Então, se você pegar, né, na República Mundial das Letras, fazendo do centro para a periferia, o centro do Murrow, né, ali, ele vem para um centro no sul global como erudito, e as margens, ele não é mais marginalizado, as margens são as artes locais, e o mundo, ele valoriza muito a arte indígena, então ele trabalha com matérias-primas da região, ele trabalha com desenhos, né, do povo indígena e dos caboclos, dos ribeirinhos, e quando ele faz o Campo de Cinzas, né, que é a obra dele central do livro, né, Cinzas do Norte, ele faz um campo como se fosse o Eldorado, assim, representando a marginalização causada pela urbanização desenfreada, né? Então, a urbanização de Manaus foi totalmente caótica devido à implementação dessa industrialização não planejada pela ditadura militar, que foi expandindo a marginalização. E o mundo, ele se concentra nessa margem
da margem. E aí eu acho que tem uma ruptura muito grande na representação artística. E levando em consideração que a representação artística é justamente o caminho dessa trajetória formativa que afasta esse protagonista da burguesia, que causa toda essa tensão do romance, né, o mecanismo dramático que faz ele se opor a um outro polo, eu acho que ele é muito significativo nesse ponto, porque o Milton, ele contextualiza esse afastamento tomando como ponto de partida justamente aquele que foi o afastamento do outro. Então, ele fica muito bem definido, essa margem da margem. E aí eu acho que é uma ruptura que a gente pode discutir neste recorte, propriamente. Então, não sei se eu respondi. Puxa, obrigado, Tamir. Isso realmente é muito apaixonante, né? As pesquisas que teve. Obrigada, professor. Obrigado. Bom, eu queria agradecer vocês, né, pela presença, por compartilhar a pesquisa de vocês. Algumas já acabou, mas vocês estão no meio do percurso. Eu vejo que é uma coisa bonita que eu acho da nossa atuação como pesquisadores, que nós somos muito apaixonados pelos nossos objetos de pesquisa. Eles são coisas vivas, são vivos para a gente, né? Não são objetos, né? Faz parte da nossa vida, não tanto quanto para o Sérgio, mas quanto para nós todos, parte da nossa vida, né? Eu quero agradecer vocês, eu vou acompanhar o trabalho de vocês, ficar sabendo sempre do como vocês estão indo, né? Agradecer os colegas os colegas que organizaram no nome do seminário. Agradecer também que financiam nossas viagens de pesquisa, né? De PQ, sobretudo, porque é com isso que a gente consegue fazer nossos trabalhos de campo no exterior, né? Então, agradecer também a CAPES. Enfim, minha parte eu agradeço o convívio com vocês. É um privilégio estar aqui com vocês, acompanhando essas pesquisas que só me engrandecem também, né? Então, é um lugar de troca, de fato, um lugar de partilha, né? Eu me despeço de vocês, se quiser despedir também com vocês. Muito obrigada. Obrigada, gente. Gente, agradecer, obrigado. Acho que foi bem legal a oportunidade de a gente ter essa conversa, né? Poder compartilhar a pesquisa para aqueles do programa que não estão em São Paulo. Então, tem um pouco de democratizar um pouquinho, ampliar um pouquinho, né? Enfim.